Olá amigos, tudo bem? Eu sou Marcelo Só, faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. E hoje estou aqui convosco para que possamos fazer uma pequena reflexão sobre um dos capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo. Falaremos sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, onde Jesus disse aos seus discípulos e aos seus seguidores: sede perfeitos como o vosso Pai o é. Para que possamos começar a elucidação sobre essa perfeição a qual Jesus falava, ele coloca no primeiro item os caracteres da perfeição. Então ali ele fala que precisamos amar os nossos inimigos, rezar por aqueles que não gostam de nós, que nos odeiam, fazer o bem àqueles que não nos querem bem. Então ele diz que sede perfeitos igual o vosso Pai Celestial é. O que ele quis dizer com isso foi colocar um parâmetro para que nós tenhamos essa imagem da perfeição, para que possamos buscar nele, no nosso Criador, aquilo que nós precisamos, que é justamente isso. Porque é o que Deus faz por nós. Nós sempre estamos pedindo, quando nós fizemos nossas orações, e pedimos muito mais do que agradecemos. Se hoje nós tivéssemos a oportunidade de escolher uma palavra para dizer a Ele, ao nosso Criador, qual seria esta palavra? Vamos analisar que palavra nós gostaríamos de dizer a Ele. Quando Jesus então veio dizer essa máxima e colocar como se fosse algo inatingível para aqueles que não conseguiriam entender o que ele estava procurando dizer, ele veio nos dar a certeza daquilo que Deus espera de nós e que Ele, nosso guia e modelo, também espera. Porque se veio dizer a nós que fôssemos perfeitos igual ao Pai, nos coloca num sentido de igualdade. Ora, por mais que possamos ser perfeitos, não iremos conseguir nos igualar ao Pai, porque Ele é o Criador, e por mais perfeitos que nós sejamos, continuaremos sendo as criaturas. Logicamente, isso é um caminho que, se nós pudéssemos traçar uma reta, nós estamos muito mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Estamos no começo deste caminho. Há exatamente 2020 anos atrás, este que foi o ser mais perfeito que pisou e que viveu na Terra, que é o nosso guia e modelo, ele veio nos trazer o sentido da vida. Ele veio nos falar sobre amor, mas ele quis dizer que com esse amor nós estamos aqui para servir, porque foi o que ele fez, servir. Ora, um espírito dessa magnitude, que separou a história, que foi um divisor de águas na história, pois o período nos indica que existe um período antes de Cristo e depois de Cristo. Ele separou a história de uma maneira que isso faz em 2020 anos atrás nos ensinar o que é o amor. E nós estamos ainda, como disse, mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. Nós não conseguimos ainda entender a essência do nosso ser, a essência do Espírito, a essência divina em que Deus colocou na criação, em nós. Ele nos fala em perfeição porque é através do amor, onde nós conseguiremos amar os inimigos, onde nós conseguiremos
desejar o bem a quem nos quer o mal. Isso é receita de Jesus, é receita de Deus, é passada por Jesus a nós. Pagar o mal com o bem. O que nós precisamos fazer? Muitas vezes nós temos plena consciência daqueles que nos desejam o bem e que nos desejam o mal. É muito fácil amar aquele que nos desejam o bem. Mas qual mérito teríamos se apenas amássemos aqueles que nos desejam bem? E aqueles que nos desejam o mal? O que estariam eles precisando de nós? O que eles precisariam de nós para que nós pudéssemos exercer essa diretriz, esse direcionamento que Jesus nos deu de ser perfeitos? Porque a perfeição, amigos, não significa que nós vamos consegui-la tão prontamente. Não significa que nós sejamos, como é que eu posso lhes dizer, exatamente como Deus é, ou como Jesus é. Eles deram uma direção. Este caminho precisa ser trilhado, ele precisa ser começado. Nós não podemos nos acomodar e temos que ir em frente. Haverá dificuldades? Sim. Facilidade não nos prometeu. Porque vamos pensar aqui com nós mesmos. Como é difícil ser bom. Como é difícil, irmãos. Mudar e transformar a nossa cabeça no mundo em que vivemos. Conseguimos imaginar isso de amar o nosso inimigo? De pagar o mal com o bem? Desejar o bem àqueles que nos querem o mal? Pois Jesus, quando veio, nos trouxe, como eu disse, o amor e nos mostrou que nós estamos aqui para servir. Ele nos serviu com toda a sua essência. Teve a humildade de passar por tudo que passou e ainda pediu perdão por todos nós. Veio exatamente ali naquele momento nos mostrar o que seria isso de ser perfeito. Nós temos um caminho muito longo a trilhar. E quando nós atingimos essa meta, e aí que está, nós atingiremos essa meta. Porque alguém vai dizer assim, então quer dizer que se nós conseguimos ser perfeitos, não conseguiremos nos igualar a Deus, porque Deus é Criador e nós somos a criatura. Sim, mas ok, esse caminho é muito longo a ser trilhado. Não significa que, quando nós atingimos a perfeição, nós sejamos igual a Deus. Não foi isso que Ele quis nos dizer. Jesus não foi taxativo a esse ponto. Ele quis nos dizer que nós temos que melhorar aquilo que nós somos. Nós estamos aqui para nos melhorar através das nossas existências. Precisamos erguer a nossa cabeça e olhar em volta. Olhar tudo que temos à nossa volta. Sabemos agradecer esta grande oportunidade que nós temos de estar aqui neste momento. Agradecer essa exploração tão grande sobre o Espírito que hoje vivenciamos. Vivemos num mundo extremamente conturbado no sentido de materialismo, espiritualismo, aonde já entramos nessa nova fase planetária. E os resquícios ainda disto são muito claros. Só que a luz está fazendo com que tudo que foi guardado, com tudo que foi escondido, esteja sendo mostrado. A luz está fazendo com que isso apareça. É através disso que nós iremos nos atentar, nós iremos levantar a nossa cabeça e iremos
ver melhor as situações de acordo com aquilo que estamos vivenciando. Para que isso está acontecendo? Para que Deus quer que eu veja o que eu estou vendo no mundo em que eu estou vivendo? Qual seria a meta disto? A perfeição, irmãos, significa que nós precisamos nos melhorar a cada dia. Podemos fazê-lo no final do dia, quando estamos ali com a cabeça no travesseiro, que podemos ter aquele momento sossegado pensando no nosso dia como ele foi. No que desejamos, na maneira como tratamos as pessoas, na maneira como tratamos a nossa família, os nossos funcionários, ou tratamos o nosso chefe. Analisemos tudo aquilo que nós fizemos. Analisemos o que desejamos às pessoas que não nos querem bem. Analisemos se somos inimigos ou se nós temos inimigos. Divaldo Franco mesmo nos fala que antes que nós tenhamos inimigos e não que sejamos inimigos. É aí que começa a transformação. É aí que começa o ponto, aquele divisor de águas, onde nós começaremos a ver as situações de uma maneira muito diferente daquela que nós víamos. Onde seria dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente, perdão. Onde nos colocamos muitas vezes como vítima e não somos. Muitas coisas estão mudando. Eu vejo hoje, por exemplo, justiça não como um castigo e punição por um erro. Mas nós estamos experienciando e vivendo tantas coisas que justiça hoje poderia ser luz e amor. Porque a luz vai fazer com que nós possamos enxergar essa escuridão onde nos encontramos. E o amor, só ele consegue construir. E através dessa construção, consciente de saber onde estamos, é que nós iremos começar a erguer um novo mundo. Este mundo. Porque a pergunta foi feita e a resposta foi a seguinte: conhece a ti mesmo. Este é o passo inicial. A partir do momento que conhecemos a nós mesmos, nós conseguiremos ver as situações de uma maneira toda inovadora, colocando perspectivas melhores do que aquela que então estávamos vivendo. Conhecendo a nós mesmos, nós teremos a compreensão sobre os atos daqueles que nos cercam, ou daqueles que estão distante de nós, que muitas vezes nós estamos ali para julgar. É o que nós vivemos fazendo, sempre julgando. Julgamos a nós mesmos. Pois precisamos então dar esse passo tão importante. A partir do momento que nós dermos esse passo e que nós conhecemos a nós mesmos, como eu disse, não é fácil ser bom, mas nós vamos conseguir. Então, quando nós nos conhecermos, poderemos saber que ser perfeitos não significa ser melhor do que ninguém. Não significa estar acima daquele que não tem condições de ter, de aprender ou de fazer. Significa que nós, que talvez tenhamos condições de ter, de poder e de fazer, estamos ali para servir. Porque foi para isso que esse ser tão iluminado veio viver conosco e nos guia até hoje, nos servir. Por mais que tenhamos, por mais que possamos aprender, que nós possamos servir de instrumento para Deus, para Jesus e para essa grande espiritualidade que nos cerca, que nos protege. Que possamos dar o nosso melhor através da servidão ao próximo.
E não é olhar e dizer assim, este merece. Não nos cabe decidir quem é merecedor, até porque nós somos necessitados. Nos cabe servir a quem necessita, pois é assim que Deus faz. Porque se fosse por merecimentos, quantos de nós estaríamos numa penúria muito maior, penúria espiritual, aqui falando? Quantos de nós? Mas o amor que Ele tem por nós, o amor que Ele sente por cada filho, o amor que Jesus tem por cada irmão, e Ele veio nos trazer esse amor, e veio nos mostrar para que servimos, este faz a diferença. E é este amor que, ao compreendê-lo, a conhecer a nós mesmos, porque Ele está dentro de nós, nós iremos transformar o mundo num mundo melhor. Que a paz e a luz de Deus e de Jesus estejam com todos nós. Que assim seja.